Olá, muito prazer. Eu me chamo Tatiane Faria. Eu sou consultora científica, professora palestrante, pesquisadora na área de farmacologia e vim aqui a convite da Sovitá falar para você a respeito de um grande ativo que está entrando nas farmácias de manipulação, não só aqui no Brasil, mas no mundo, com uma grande premissa de nos ajudar em respeito ao ganho de massa muscular, não apenas isso, mas a saúde do músculo, a senescência das células musculares, que são tão importantes para a manutenção da nossa saúde. Nós já sabemos que o músculo, hoje, ele é um preditivo de saúde. Temos muitas literaturas que falam do músculo como um órgão endócrino, que libera, assim, então, tantas miocinas, tantas substâncias que são responsáveis pela regulação do nosso corpo. E o que a gente tem hoje para fazer músculo? O que a gente tem hoje para manter músculo? Medicação hormonal. Mas nem todo paciente vai poder passar por isso. Nem todo paciente vai conseguir controlar os colaterais. Então, é necessário que a gente desenvolva ativos não hormonais que cuidem também desse envelhecimento celular, que cuidem também desse anabolismo celular, dessa saúde celular muscular, para que a gente possa, juntamente com um número de vida, né, um número de dias, de anos acrescentados à vida, a gente possa ter qualidade nessa longevidade, qualidade de vida nessa longevidade. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Bem, nós sabemos que temos algumas vias que regulam o envelhecimento e a disfunção celular, a disfunção de uma célula. Nós temos alguns genes que fazem esse controle dessa circuitaria de tempo celular. Nós temos os genes de supressão, os genes de ativação dessas células. Temos os nossos telômeros, né, que são unidades que estão presentes nas nossos cromossomos e que fazem, então, com que o nosso DNA possa estar protegido. Então, o encurtamento do telômero, ele tem uma relação direta com doenças, com cânceres, com senescências, com o envelhecimento da célula. Temos o próprio dano ao DNA, que também pode ser causado não apenas pela ação dessas enzimas telomerases, mas também pelo estresse oxidativo. Ok? O que essa imagem quer nos dizer? Que nós temos algumas vias de mecanismos celulares, né, pela qual esses mecanismos celulares acabam, ou de forma unitária ou em conjunto, acabam alterando o tempo de vida das nossas células. E esse tempo de vida de células tem uma relação em dizer para a gente que não é só viver mais, né? Como eu falei na introdução dessa conversa, é a gente viver mais e a gente viver melhor. Então, esses processos, eles não devem acontecer antes do tempo, e eles também não podem ser atrasados. Então, envelhecer uma célula é algo que a gente precisa, mas a gente tem que ter esse envelhecimento controlado, para que quando essas células já não estiverem mais ativas, elas não estejam mais fazendo parte da nossa biologia, e a gente possa dar, então, espaço para novas células, certo? Do que eu estou falando? Eu estou falando do envelhecimento. Né? O envelhecimento já está virando uma ciência, né? A ciência do anti-aging. Nós vamos chegar a homens e mulheres centenárias. Então, temos que ter, sim, mudanças anatômicas, mudanças funcionais na nossa fase adulta, mas não podemos esquecer que esse perfil de envelhecimento, essas mudanças anatômicas e funcionais, podem levar a doenças e à morte. Né? Morte é algo que a gente espera que aconteça, mas doenças não necessariamente. Né? O indivíduo adulto, idoso, a gente quer que ele tenha o menor número de doenças, né? E que haja sim um envelhecimento, haja uma morte, mas não uma morte com sofrimentos, né? Mas a gente sabe que isso é inerente à vida do ser humano, certo? Então, quando nós estamos falando de envelhecimento, nós estamos falando do quê? Estamos falando da senescência, obviamente, mas antes da senescência, né? Estamos falando de instabilidades genômicas, certo? Estamos falando de alterações das nossas enzimas telomerases, que são aquelas enzimas que estão protegendo o nosso cromossomo, para que esse DNA seja traduzido no momento certo, né? Nós temos as alterações epigenéticas, nós temos a perda de enzimas proteases, né, que vão fazer a degradação das proteínas. Nós temos a desregulação dessa sensibilidade a nutrientes, uma disfunção mitocondrial, uma senescência
celular e, obviamente, uma exaustão das nossas células tronco e uma comunicação intercelular alterada. O que que a gente tem? A gente tem um clearance insuficiente de células senescentes, muitas vezes. Eu falei para você que envelhecer e essas células serem removidas dos nossos tecidos, isso é algo que faz parte do ambiente orgânico humano. Mas existem momentos em que essas células, mesmo não viáveis, elas não desconfiguram, né? Elas continuam ali presentes no tecido e tornam-se, né, células disfuncionais, no qual, sim, elas podem estar trazendo doenças, né, e um envelhecimento muito mais dificultoso, certo? Então, o que que é o processo de senescência celular? É uma resposta que é dada através de danos moleculares que não são resolvidos e que vão gerar aqui, neste caso da nossa conversa, tá? Eventos tóxicos que promovem a secreção de algumas moléculas, de algumas substâncias, que podem, então, prejudicar a função e o remodelamento do tecido ou do nosso órgão. De novo, é aquela história, né? Você está ocupando um lugar? Ocupa um lugar para fazer alguma coisa de bom, né? Se você está só ocupando o lugar e não está usando aquele lugar, que é o caso dessas células que produzem substâncias tóxicas, o nosso tecido tem que dar o quê? Jeito de limpar isso, né? Jeito de levar isso para adiante, né? E fazer esse processo de resolução, ok? Quando eu falo de senescência, você pode interpretar isso como um processo heróico da tua célula ou de um processo vilão da tua célula, né? Então, o papel das células senescentes ao longo da nossa vida, ele necessita de uma interpretação, tá? Então, nós vamos ter a necessidade, sim, de substâncias que modulam a senescência. Mas se elas não estiverem reguladas e no tempo certo, isso vai ser prejuízo para o nosso metabolismo celular. Tá? Então, nós temos efeitos positivos, sim, das células senescentes e dessa interpretação de senescência. Supressão de tumores, reparo de tecidos, ativação de respostas imunológicas, né? A própria plasticidade celular, o reforçamento da senescência, né? Acaba ficando nesse limbo, tá? Então, primeiramente, supressão de tumor, reparo tecidual, ativação de células imunológicas e plasticidade celular. Isso é um efeito positivo da nossa senescência. E o efeito negativo? O efeito negativo será dado, então, por promoção de tumores, disfunção de tecidos, invasão de invasão de células imunológicas, depressão de células-tronco e esse reforço mesmo da degradação, né, dessa instabilidade dessas células, tá? Então, nós precisamos limpar esses tecidos disfuncionais, mas nós também precisamos de que isso seja feito no tempo certo, no momento certo, na quantidade certa. E quem faz isso são, na verdade, marcadores celulares, são proteínas que grande parte das vezes se comunicam entre células e dizem para nossa célula, né, o tempo de vida que ela precisa exercer. Então, nós temos citocinas, nós temos quimiocinas, nós temos fatores de crescimento, nós temos enzimas como proteases e a própria matriz extracelular, que está ali secretando muitas substâncias, está abrigando diferentes tipos de células para que a gente possa ter o quê? Para que a gente possa ter um controle na regulação destes tecidos, tá? E cada vez vai ficando mais claro para a gente, então, o que eu preciso dizer. Bom, essa senescência, ela é conduzida por substâncias que são chamadas de SASP, tá? SASP vem do inglês, é uma expressão que a gente utiliza em inglês, que traduzindo para o português significa fenótipo, é o P, né? Secretor, ali do nosso S, estou lendo de trás para frente, associado ao estado senescente, tá? Então, nós temos substâncias que são secretórias, então a gente está falando de um secretoma, que vai liberar substâncias que vai, então, nos dar uma regulação da longevidade, da viabilidade destas células. Nós estamos falando de substâncias pró-inflamatórias, proteolíticas, nós estamos falando de fatores de crescimento. Então, aqui a gente tem quimiocinas, citocinas, proteases, nós temos
os metabólitos lipídicos também bioativos de membranas, né? Nós temos a espécie reativa de oxigênio, que são, então, responsáveis por reagirem com superfícies de células, com organelas celulares, com proteínas celulares, e que nos dão, então, essa alusão à senescência. Tá? Então, dependendo da duração do programa de senescência e da resposta dos SASPs, nós vamos ter efeitos benéficos ou prejudiciais, certo? Então, do lado esquerdo da tua tela, você está enxergando uma resolução, né, e uma organização da viabilidade das nossas células, né? Então, a gente está com SASPs, que são ali, por exemplo, agentes antifibróticos, agentes anti-inflamatórios, aqueles que fazem o clearance, né, de substâncias que estão ali degradadas da tua célula. Então, a gente tem desenvolvimento, reparo, regeneração e supressão de tumor, tá? O que a gente tem nesse time? A gente tem esses efeitos de microambiente, a gente tem remodelamento da matriz, a gente tem sinais mitogênicos, a gente tem clearance dessa regulação, a gente tem resposta imunológica, a gente tem migração de células, proliferação de células, vascularização, né, diferenciação celulares. E aí, tudo isso, se não estiver bem controlado, isso vai trazer para a gente não SASP transiente, um SASP que é importante para essa vida da célula, mas um SASP persistente, que vai degradar esta célula e vai trazer para a gente componentes pró-fibróticos, pró-inflamatórios, exaustão das células troncos, disfunção dos tecidos. Então, a gente acaba tendo o quê? Progressão dos tumores, né? Não tem mais supressão, mas sim progressão dos tumores, inflamação crônica e doenças relacionadas à idade. Então, acho que você já começou a perceber, né? Estamos falando de uma célula que tem um tempo de vida e que, se esse tempo de vida não for controlado, idealmente por substâncias do tipo SASP, nós vamos ter células persistentes, né, que não estarão em apoptose, mas que trarão danos para o nosso tecido. É sobre isso que nós estamos falando durante todo este tempo. Tá? Então, a longevidade e o reparo tecidual vão depender do equilíbrio entre a reparação da célula e a senescência, ok? Então, nós vamos ter um reparo tecidual que vai fazer um balanço entre células que são senescentes e nós vamos ter ali a morte celular, a renovação celular ou a recuperação celular, certo? Isso nos dá o que a gente chama de reparo celular. Por outro lado, a gente tem o quê? Por outro lado, a gente tem as células senescentes, que vão fazer um envelhecimento acelerado e vão trazer para a gente disfunção. Então, células não senescentes, elas fazem reparo do tecido. Células senescentes, elas envelhecem o tecido, fazem isso de forma acelerada e trazem disfunção para o nosso tecido, tá? Então, aqui eu tenho várias diferenças morfológicas e bioquímicas que caracterizam nossas células jovens, né, e proliferativas, tá? E diferenciam também essas células jovens e proliferativas de células senescentes. Então, no lado esquerdo da tela, você tem células não senescentes, que têm uma capacidade proliferativa completa, tem função mitocondrial normal, tem tamanho e forma da célula normal, metabolismo normal, comprimento do telômero normal, proteases, né, ou proteostases normais, habilidade apoptótica, estado redox normal, estabilidade do DNA, tudo isso é uma célula normal que vai envelhecer de forma saudável. As células senescentes, nós temos o contrário disso. Disfunção mitocondrial, alteração do tamanho da célula, alteração da telomerase, resistência à apoptose, né? Lembra que eu falei? A apoptose é uma morte celular programada, né? Se a gente tiver um tecido muito apoptótico, a gente tem um tecido muito inflamatório, né? Estresse oxidativo, então nós vamos ter uma inflamação terrível. Então aqui eu tenho as diferenças nas células que são senescentes e nas células que não são senescentes, tá? Então nós temos uma teoria de envelhecimento e disfunção para a senescência. Nós temos um dano molecular, e que pode, então, agir, ter uma ação sobre processos senolíticos, né, que vão liberar os nossos SASPs, né, que vocês já conhecem, proteínas, e que vão trazer uma viabilidade aumentada para essas células senescentes, né? Então, elas não vão morrer, elas não vão entrar em apoptose, tá? Então, tem alguns destes fatores
que fazem com que essas células senescentes possam continuar vivas, claro, disfuncionais, mas vivas, né? E ainda falando disso, a gente tem um processo de geroconversão, que promove o crescimento e as vias de células, né, que se prolongam em relação à sua sobrevida, tá? Então, temos um processo de dano molecular e temos um processo de geroconversão. Tudo isso, eu sei que são nomes bem difíceis de serem captados, né? Mas eu só estou querendo te dizer que nós estamos com processos bioquímicos, fisiológicos, que podem, né, prejudicar os nossos tecidos, tá? O desenvolvimento, então, dos nossos tecidos, tá? O que nós podemos fazer diante das modificações das células, né? Dessas modificações celulares? Então, aqui eu tenho um bebezinho e eu tenho um indivíduo idoso que está com acúmulo de células senescentes. Então, eu tenho uma idade e tenho sinais de pró-sobrevivência, né? No caso de acúmulo de células senescentes, né, eu vou ter sinais pré-apoptóticos, né, que serão aqui considerados senolíticos, tá? Então, os processos senolíticos, que vão impedir que essas células senescentes continuem ali presentes. Então, o que eu estou falando para vocês? Que hoje nós já temos, na imagem aqui, ó, anterior, substâncias que agem sobre essas células senescentes, né? Que desconfiguram essas células senescentes para que elas possam entrar em apoptose, né? Ou que elas possam liberar o espaço desse tecido disfuncional, tá? Então, nós temos os agentes conhecidos como agentes senolíticos, que vão produzir sinais pró-apoptóticos, e nós temos agentes xenomórficos, tá? Eu já vou explicar isso bem certinho para vocês. Então, nós temos os SASPs, como as citocinas, proteínas, processos pró-inflamatórios, interleucina 6, 7, fator endotelial de crescimento vascular, a gente tem várias proteínas que permitem que essas células sejam disfuncionais. Mas, se nós tivermos substâncias que desregulam essa senescência, a gente vai ter um tecido mais longevo e um tecido mais sadio, tá? E o que a gente tem já hoje de senolíticos, de substâncias que vão agir sobre esses processos pró-apoptóticos? Nós temos dasatinib, nós temos o navitoclax, a quercetina, que são substâncias que vocês já vão ouvir falar ou já ouviram falar, né? Em relação aos xenomórficos, nós temos alguns compostos, né, como a pigenina, nós temos a metformina, nós temos as estatinas, que também vão regular esse processo de senescência celular. Então, quando eu falar para você de controle de senescência, a gente tem dois tipos de tratamento, tá? O tratamento xenomórfico, que eu expliquei ali para você, e o senolítico, tá? O que é um tratamento xenomórfico? Lembra do antibiótico, que a gente tem um antibiótico bacteriostático e a gente tem os bactericidas? Então, os senolíticos são, então, agentes de senescência bactericidas, que vão matar a célula, né? E os bacteriostáticos são aqueles que vão dificultar o desenvolvimento, né, crescimento dessa célula, né? Então, vão fazer um estadiamento do crescimento desta célula. Então, os bactericidas, eles destroem a bactéria, né? Assim como os senolíticos, eles vão destruir a célula senescente, vão gerar apoptose. Os bacteristáticos, que serão, então, os nossos xenomórficos, eles vão impedir o crescimento celular, ok? Então, quando falarmos de envelhecimento, a gente já está entendendo que existem substâncias que já são estudadas para agirem sobre estas células disfuncionais, para matá-las, né, para fazer com que elas entrem em apoptose, ou também em células que nós possamos impedir o crescimento, né, que essas células não se dividam, né, tenham essa dificuldade de proliferação. Tá? E quem faz isso hoje para a gente são os nossos hormônios, tá? Então, a gente tem o estradiol, a gente tem a melatonina, a gente tem o próprio processo inflamatório, né? E as espécies reativas de oxigênio, tá? Que, quando bem colocadas, elas são muito bem-vindas, tá? Bem-vivas, tá? O que eu preciso dizer para você? Que nós temos controles desafiadores na senescência dos próprios antineoplásicos, né? Que seria algo muito interessante. Então, a gente tem uma célula tumoral, uma célula desconfigurada. O que a gente quer nessa célula desconfigurada tumoral? A gente quer que ela
morra, né? Então, o ideal seria que a gente conseguisse entregar o quimioterápico somente para as células afetadas, não para as células sadias, somente para as células tumorais, que é o que a gente busca com os senolíticos e senomórficos, né? Nós queremos que a senescência, né, atingida, ela seja um processo das células que estão doentes, né? Das células que precisam liberar este tecido para que novas células possam chegar e esse tecido possa se remodelar, por exemplo, né? Então, é uma espécie de limpeza que a gente precisaria fazer destas células disfuncionais, tá? E nós temos um dos primeiros ativos publicados na literatura, chamado de calcanhar de Aquiles das células senescentes, né? Eles incomodam as células senescentes, e que foi, então, estabelecido como um medicamento senolítico, mas um fitoterápico senolítico, que mostra o transcriptoma todo, né, dessa célula através da quercetina, tá? Então, a gente já tinha o desatinib, também sendo estudado como uma substância senescente, mas a gente tem antissenescência, né? Mas agora a gente tem a quercetina como uma das substâncias, né, que tem um potencial senolítico maior ainda. Então, vocês vão encontrar a quercetina como uma droga que é utilizada no controle da senescência, tá? A gente também tem a fisetina, que controla as nossas células vermelhas senescentes, tá? As hemácias senescentes. E ela tem um efeito acima da quercetina, tá? Com uma dose de 100 miligramas por dia. Então, olha só que interessante, né? A fisetina tá aqui, olha o número de células senescentes, né? Que aparecem logo no segundo bloco de informações, que está com o quadrado azul, né? E a gente tem a quercetina, então, produzindo uma resposta, mas a fisetina, né, nos dando uma resposta ainda maior, tá? Então, também estamos falando de uma substância importantíssima. E, obviamente, esses processos todos que eu estou mostrando aqui através desses estudos, né, eles têm seus mecanismos de ação, tá? Que vão mexer com a apoptose, que vão mexer com proteínas e danos de celular, dano celular ao DNA, que vão mexer com citocinas, com vias de ativação pró-inflamatórias, como o FKB-beta, como o IL-1 e IL-6. Então, são vários os mecanismos, eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, dasatinib é uma das drogas que são utilizadas para a indução de apoptose, fisetina, glucosamina, quercetina, também produzem senescência, tá? E envolvem desde a espécie reativa de oxigênio, né, até as proteínas P21, tá? E P16, e a gente tem outros processos de apoptose que são dados por quercetina também, roxy não, mas acho que é roxolitinib, que também é uma droga que está sendo utilizada nesse intuito. Mas a gente também tem o cortisol, a gente tem a curcumina, a gente tem o resveratrol, a gente tem a apigenina, a vanilina, que também serviriam para estes controles, tá? Bom, eu falei até então aqui para vocês sobre células senescentes, mas nós temos diversas células no nosso corpo, né? E células que são agrupadas através dos nossos tecidos, e obviamente temos um grupo de células muito importante dentro de todo esse processo de envelhecimento, que são as células musculares, tá? E o que nós sabemos sobre músculo na senescência, né? O que tem sido descrito na literatura sobre células na senescência, células musculares? Por que isso é importante? Né? Porque nós temos uma grande parte do nosso corpo formada por músculos, né? Nós temos uma grande parte de adipócitos, obviamente, mas de células musculares, né? Então, nós precisamos ter atenção, dar atenção ao nosso corpo do ponto de vista muscular, né? Então, dois terços do corpo humano, ele é formado por células, né? Então, nós temos, obviamente, líquidos, nós temos os ossos, nós temos os tecidos cartilaginosos, né? Mas nós temos uma produção muito grande, né, de músculos, e nossas células musculares são muito necessárias para a homeostase da nossa saúde. E da mesma forma que nós temos muitos músculos, né, e muitos tipos diversos, diferentes de músculos, nós temos uma perda na massa muscular após os 30 anos a cada década, tá? Então, nós perdemos de 3 a 5% de músculos
após os 30 anos, né? Então, a cada 10 anos após os 30 anos, a gente perde em torno de 3 a 5%. Quando nós estamos acima dos 60 anos, né? Na verdade, não, né? Nós temos uma perda de massa muscular após os 30 anos a cada década, tá? 3 a 5%. Quando nós estamos acima dos 60 anos, nós temos, de novo, uma perda de 3 a 5% da nossa massa muscular, mas isso está relacionado, sabe o quê? A perda anual. Então, ali, ó, era uma perda a cada 10 anos, né? Agora, acima dos 60 anos, é uma perda anual, né? Então, e acima dos 80 anos, nós temos uma perda de 50% da massa muscular. Então, nós vamos perder músculo. Então, a gente precisa de uma poupança muscular. Você precisa fazer músculo. Nós temos que ter essa agilidade na produção e na hipertrofia e na funcionalidade muscular, porque senão nos tornaremos cada vez mais adultos doentes, tá? Bom, uma das grandes doenças, né, dos grandes desafios de tratamentos que a gente precisa ter é a própria sarcopenia, né? Nós temos várias substâncias, várias proteínas que encorajam, então, a sarcopenia de se instalar no nosso organismo, desenvolvem inatividade. Então, quando nós pensamos que um músculo, né, de uma pessoa que tem inatividade é um músculo que ele tá diminuído de funcionalidade, está diminuído de tamanho, né? Também temos, além da inatividade, além da falta de treinamento, né, do sedentarismo, nós temos a ingestão de proteínas insuficiente. Então, se você não faz a ingestão correta de proteínas, você não vai ter saúde muscular. E a gente também tem proteínas, como eu falei para vocês, específicas, como a proteína de fusão mitocondrial, que é a MFN2, que faz deterioração e qualidade das nossas mitocôndrias, tá? E, consequentemente, altera o metabolismo muscular, tá? Então, a deficiência de MFN2, que eu expliquei aqui para vocês, ó, reduz a autofagia e prejudica, né, a qualidade das mitocôndrias e produz, então, uma disfunção exacerbada relacionada à idade, tá? Isso faz o acúmulo de mitocôndrias danificadas. Então, a gente acaba tendo mitocôndrias danificadas. E a gente traz o quê? Prejuízo à regeneração do tecido afetado. Lembra lá no início, né? Nós precisamos regenerar o tecido afetado. Ele não é mais funcional, ele tem que sair de jogada, né, por assim dizer, e a gente tem que dar espaço para um tecido novo, tá? Por isso que antes de falar de qualquer substância, eu tenho que deixar muito claro para você que se a gente não priorizar a nossa força e a nossa massa muscular, quando ainda jovens, os riscos de perda muscular se multiplicarão e serão muito mais difíceis de serem controlados, tá? Então, antes de qualquer ativo, antes de qualquer medicamento, antes de qualquer via bioquímica, a gente precisa entender que temos uma capacidade muscular que precisa ser aumentada na juventude para que essa poupança de músculos na fase adulta e idosa, né, possa nos proporcionar saúde, porque a gente vai entrar num processo sarcopênico, principalmente as mulheres, né? Quando nós falamos de atividade física e exercício, a gente tem que lembrar que o exercício físico, ele diminui o estresse oxidativo, né? Ele diminui a inflamação crônica, que são processos que são causados pela nossa idade, né? Quanto mais idosos nós formos, maior dano oxidativo, maior inflamação crônica nós teremos. E qual o problema disso? O problema é que nós vamos ter disfunção do nosso endotélio, né? Alteração vascular, teremos redução de fluxo sanguíneo, alteração da produção de proteínas do bem destes músculos, né, que são as miocinas, teremos comprimento, né, desse força muscular, na verdade, e diminuição da massa muscular em função do estresse e da inflamação gerada. Né? E aí nós teremos uma síndrome chamada de síndrome da fragilidade, que vai piorar o nosso quadro, né, de inatividade, que você vai se tornar um indivíduo disfuncional, se já que não é, né? Mas também um indivíduo com riscos de quedas, de fraturas e de dificuldade, então, de recuperação. Então, você entra numa forma de inatividade e desabilidade, ok? Bom, nós temos, então, uma relação muito importante entre a hormese e o exercício de alta intensidade, o exercício regular e o de alta intensidade. Vocês já ouviram falar que nós precisamos, sim,
cuidar da nossa massa muscular, e muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Se é o músculo, se é a musculação, se é o exercício aeróbico, na verdade, se é um exercício vigoroso, se é um exercício de baixa intensidade. Então, aqui eu tenho um gráfico, né, que nos mostra aqui para cima, né, dessa reta horizontal. Nós temos o estilo de vida sedentário, né, então para cima nós temos pessoas ativas, e para baixo nós temos pessoas sedentárias, tá? Então, quando nós temos baixos níveis de atividade física, nós temos maior risco de espécies reativas de oxigênio serem formadas e também de doenças serem formadas, né? Então, nós vamos ter uma magnitude de estresse e de exercício sendo prejudicados, né? Quando nós temos altos níveis de atividade, aqui eu vou continuar aqui, tá? Então, baixos níveis de atividade física, temos mais riscos de espécies reativas de oxigênio, tá? Porém, lá em cima, o exercício físico diminui os níveis de espécie reativa de oxigênio. Então, a gente sai de um estado negativo e, através do exercício físico, a gente entra num estado de regulação, né, de hormese, que traz benefícios a este organismo. Então, atividade antioxidante, atividade de resistência, né, contra o oxigênio que está sendo formado, aumento da atividade de enzimas antioxidantes, diminuição do dano oxidativo. Então, a gente tem também um exercício físico moderado e intensivo que apresenta níveis reduzidos de espécies reativas de oxigênio. Então, mesmo que o exercício seja fraco, que eu quero dizer com este gráfico é isso, mesmo que ele seja fraco, a gente tem benefícios, né? E se ele for moderado e intenso, a gente também tem benefícios, mas ele não pode ser de uma forma tão reduzida ou tão exacerbada, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, tá? Uma atividade física de intensidade, ok? Mas não de extensa intensidade, porque altos níveis de atividade física promovem aumento da espécie reativa de oxigênio e doenças, tá? Então, o que que isso aqui quer dizer pra gente? Nem muito fraco e nem muito forte, tá? Então, a gente tem que ter uma moderação da atividade física. E isso é ótimo, porque não é algo tão exaustivo, tá? Bom, a gente tem aqui, então, um exemplo de ação senolítica de como os antioxidantes podem controlar a senescência de células musculares, tá? Então, a gente tem espécies reativas de oxigênio que se acumulam nos tecidos e nos trazem danos, né? E a gente vai ter ação tamponante de enzimas antioxidantes, tá? Como a superóxido dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase, a glutationa reduzida antioxidante não enzimática. Então, olha que interessante, você e eu já temos estruturas senolíticas naturais que são importantes para trazer uma redução dos danos nos tecidos musculares. Estas são as nossas enzimas antioxidantes. Então, se nós tivermos a formação destas enzimas e tivermos essas enzimas presentes nos nossos tecidos, nós teremos daremos menos lugar à senescência, tá? Então, aqui eu tenho imagem de células senescentes que promovem a formação de nichos de células inflamatórias e fibróticas em músculos danificados. Então, aqui um músculo não perturbado, um músculo que passou, então, por danos ou por uma idade, né, mais avançada, e a gente começa a ter processos inflamatórios, remodelação dessa matriz extracelular. Bom, essa célula começa a ficar senescente, deficiente. E o que que a gente pode fazer? A gente pode trazer senolíticos para estas células musculares e fazer uma regeneração destes tecidos, tá? Então, a gente tem aqui, durante o processo de envelhecimento, danos, né? Danos oxidativos, que gerarão espécies reativas de oxigênio, proteínas que serão produzidas, citocinas que serão produzidas e que os agentes antissenescentes serão muito bem-vindos, tá? Uma outra questão, além da antioxidação que a gente tem, né, e de substâncias antioxidantes, nós também temos as células satélites, né, que são responsáveis pelo controle da inflamação, da recuperação e da hipertrofia muscular.
quando nós exercemos uma atividade de força e de resistência, ou resistência e força, né? Nós fazemos o quê? Nós temos rupturas dessas fibras musculares, nós teremos danos a essas fibras e a liberação de substâncias pró-inflamatórias, né? Juntamente com esse processo inflamatório, nós teremos a chegada de células adjacentes, que são as células satélites, que elas começam a se agrupar, né, da periferia da célula para o meio da célula, entregando para a célula muscular mionúcleos, novos núcleos. E estes núcleos começam a se fundir com essas fibras musculares que estão se recuperando. Então, estes núcleos, você sabe, né? Núcleo da célula significa produção celular. Então, estes núcleos que acabam se fundindo, né? Eles apresentam para a célula muscular a possibilidade de produzir proteínas anti-inflamatórias, proteínas regeneradoras. Então, além dos antioxidantes, enzimas antioxidantes que a gente tem no nosso corpo, a gente tem um grande exemplo também de substância, ou, na verdade nem de substância, né? De uma organização celular que ajuda você e eu na senescência, que são as células senescentes do tipo células satélites, tá? Então, essas células, como vocês podem ver, né? Elas saem dessa periferia, né? E elas se acumulam no interior dessas fibras, trazendo uma melhora, né, da atrofia dessas células sarcopênicas. Então, essas células senescentes que liberam IL-6, né, e o próprio músculo em danificação libera IL-6, isso faz com que a gente tenha o recrutamento de células satélites para a recuperação desses tecidos. Então, na esquerda, você tem um tecido jovem, muscular, e na direita você tem um tecido idoso, distrófico, tá? Bom, então, a gente já consegue entender que temos exemplos, né, de ações senolíticas, como antioxidantes no controle da senescência de nossas células musculares, tá? Então, já temos substâncias estudadas na literatura que vão proporcionar integridade celular e que trazem, além dessa integridade, a possibilidade de pessoas que fazem atividade física ou que são desportistas, que são esportistas, que fazem com que essas pessoas possam ter uma resposta positiva aos danos celulares provocados pelo exercício. Então, não é só uma pessoa normal que se beneficiaria da atividade senolítica. Nós temos também pessoas que fazem competições esportivas, que têm um alto nível de exercício físico produzido, que praticam atividade física, exercício físico, e acaba tendo a necessidade de a gente produzir, né, substâncias que tenham, então, uma demanda, né, para a utilização e recuperação de tecidos nesse ambiente de competições, de temporadas de atletas que estão se preparando, tá? E em função disso, né, eu gostaria de falar para vocês de uma das substâncias que mais nós temos conseguido enxergar hoje na literatura como um alvo muito importante para o estudo da senescência da célula muscular, que é chamado, então, de Senactive. Então, nós estamos diante do primeiro senolítico, né, ligado totalmente à recuperação do tecido muscular, né? E o Senactive, ele entra, então, como uma promessa de um ativo que pode ser suplementado em pessoas que estão em envelhecimento, em pessoas que fazem atividades físicas moderadas e até mesmo intensas e que precisam dessa recuperação tecidual e que essas células senescentes que estão sofrendo esses processos de senescência, né, obviamente, que elas possam possam entrar em apoptose, possam se desintegrar e, consequentemente, dar lugar, né, a um tecido mais sadio. Então, nós estamos, neste exato momento, introduzindo a você a substância Senactive, que é produzida pelo laboratório Nulive Science. Vou falar um pouquinho dele para vocês, e que a Sovitar, então, traz a importação desse produto que tem sido realmente um grande despertar tanto na nutrição esportiva, quanto na gerontologia, quanto na medicina esportiva, ok? De quem que eu estou falando? Eu estou falando de uma substância que, na verdade, é uma substância fitoterápica, que é oriunda de extratos altamente purificados do Panax notoginseng e da rosa roxburgh. Então, nós estamos diante de um mix de fitoterápicos
que estão presentes na literatura já há algum tempo, principalmente o Panax, né, o ginseng. A gente tem centenas de diferentes tipos, né, de ginseng. Conhecemos alguns mais comuns para questões cerebrais, e este aqui, no caso, o Panax noto ginseng, ele está sendo empregado juntamente com a Rose Roxburgh, ele está sendo empregado, então, como um ativo, né, como 2 ativos que estão produzindo um blend de misturas chamado Senactive, com o nome comercial de Senactive. Bom, o que que a gente tem de importante nesse blend, né? A gente tem, nesse extrato purificado, principalmente a ação de uma substância que é da classe dos ginsenosídeos, né? Estamos diante do RG1, que é um dos principais glicosídeos esteroides, que é um dos principais componentes bioativos, né, do Panax ginseng, tá? Então, é uma das moléculas elucidadas na qual a gente tem muitos trabalhos na literatura que mostra o benefício desse glicosídeo, tá? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? E o que que a gente tem de formação deste fitoterápico, de composição específica desse fitoterápico, né? Nós temos um teor de saponina igual ou superior a 30%, nós temos um teor de ginsenosídeo acima de 10%, nós temos os polifenóis acima de 2% e vitamina C acima ou igual a 0,6%, tá? Então, por que que a Rose está ali junto, né? Ela está junto para fornecer polifenóis e vitamina C, tá? Que vocês sabem a importância da antioxidação destes 2 produtos, né? Desse produto, né? Que ao misturar com o Panax noto ginseng, a gente tem uma especificidade de ação muito interessante para as células musculares, tá? Então, de novo, né, para vocês não ficarem reféns, né, de matérias-primas que não tenham padronização de extrato. Uma das coisas mais importantes que eu e você sabemos é que essas substâncias precisam ser padronizadas, tá? E não sei se você sabe, mas fora do Brasil a gente já tem muitos suplementos que são vendidos, que já comercialmente são constituídos de Senactive. No Brasil a gente tem só matéria-prima, mas produto acabado com Senactive nós não temos. Lá fora a gente tem muito desses produtos, né? Já há alguns anos, tá? Então nós temos aqui, ó, um exemplo de um suplemento que tem uma mistura de Panax noto ginseng com a rosa canina, 100 miligramas, e ele faz uma mistura com sófora japônica, né, mais 100 miligramas, tá? Que vai ter uma padronização de quercetina. Lembra que eu falei para você da quercetina como agente senolítico? Quem sabe a gente não fazer uma mistura também, né, do Senactive com uma quercetina, para a gente fazer, né, uma formulação para um paciente que você sabe que é idoso, ou um paciente que você sabe que tem esses danos musculares, né, que está fazendo exercícios físicos intensos ou com frequência, né? Você tem muitos pacientes que fazem exercícios com frequência, ou que estão trocando de treino, né? Por exemplo, na musculação, a gente faz um treino, periodiza um treino, depois a gente periodiza um outro macrociclo, um outro microciclo de treinamento. E essas pessoas precisam de recuperar essa musculatura que não está mais acostumada com esse tipo de exercício, né? Aqui nós temos também, do lado direito, uma outra sugestão de fórmula que, na verdade, é de um produto acabado, tá? A ficetina, né? A quercefite, que daí teríamos também, né? A quercetina. Temos também um extrato de cúrcuma longa, nós temos extrato de oliva, nós temos também luteolina, enfim. Mas eu queria destacar o Senactive na ordem de 50 miligramas. Então, você já deve ter percebido, né? Então, a gente vai ter, a cada 50 miligramas de extrato, a gente tem 10 miligramas de ativo RG1, RGB1. Então, a gente está com extrato aí a 5%, tá? Na verdade, a cada 50 miligramas, 5 miligramas de ginsenosídeo, tá? Perdão, eu falei ali errado para vocês. Então, o Senactive, nós temos, primeiramente, os estudos, né, para comentar com vocês. Então, a gente tem estudos em humanos e a gente tem estudos em animais, tá? Então, a gente tem 8 estudos em humanos, até então, e 3 estudos em animais, tá? Está saindo agora, saiu recentemente um estudo em humanos, né,
mas a gente ainda está estudando esse estudo para saber se ele traz resultados metodológicos interessantes para a gente, tá? Então, na verdade, nós vamos ter validação desses 11 estudos que a gente tem, né? A gente tem a validação de 9 estudos científicos que fazem do ginsenosídeo, né, do Senactiv, um produto de aumento de resistência, de aumento de energia, de melhora do tempo de recuperação no exercício físico e na atividade física de intensidade moderada a alta. Então, o que você justificaria, né, a inclusão do Senactiv numa formulação? Aumento da resistência, da energia e da recuperação desses tecidos, tá? Bom, os mecanismos de ação, eles são diferentes, né? Eles são complementares. Então, a gente tem ações tamponantes de enzimas, né? E aí vamos ter redução de inflamação, de processos pró-inflamatórios. Também teremos, além de redução de citocinas, oxidantes, pró-inflamatórias, nós teremos também aumento da atividade anti-inflamatória, aumento do acúmulo do glicogênio e também aumento de uma enzima chamada citrato sintase, que é extremamente também importante para estabilidade das nossas membranas celulares, tá? E o que eles nos indicam de uma maneira bem geral, né? Fazer a suplementação do Senactiv 1 hora antes, né? Ou 1 hora antes do exercício físico, mas algumas literaturas trazem até 1 hora depois, tá? Mas eu preferiria que você fizesse, então, 1 hora antes desse exercício físico, tá? Bom, uma das primeiras ações farmacológicas do Senactiv é a ação tamponante, então você pode justificar ação contra radicais livres, principalmente relacionados a macrófagos, né? Então, a gente vai ter aumento da fagocitose, aumento da depuração de células musculares senescentes, maior grau de renovação de células musculares, redução de proteínas senescentes, né? A gente vai ter diminuição de proteínas que vão estar degradando o teu tecido muscular. Na verdade, vão estar desativando a habilidade do teu tecido muscular, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a sustentação da execução do exercício físico, tá? Então, ali, além do aumento de proteínas, né? A melhora das nossas fibras musculares, nós vamos conseguir recuperar melhor entre um treino e outro, né? Então, isso é muito interessante, tá? E, então, esses seriam os principais mecanismos de ação. E aí nós temos, em cada um destes estudos científicos, né, nós temos especificamente os grupos estudados, as quantidades utilizadas, né? Então, eu só vou voltar aqui para você gravar bem o que eu quero dizer, tá? Ó, o que eu quis mostrar aqui para vocês? Os mecanismos de ação, então você pode colocar isso na sua ficha, né? E você pode ter essa argumentação de uso. Então, redução de substâncias oxidantes pró-inflamatórias, aumento da da anti-inflamação, aumento do glicogênio, e isso pode ser feito suplementado em 1 hora antes do seu exercício físico. Os benefícios estão todos aqui, né? Concentrados nos macrófagos, concentrados nas células senescentes, na renovação de células senescentes, no aumento de proteínas que vão fazer a redução da sarcopenia e que, de certa forma, estarão recuperando o nosso tecido, tá? Tudo isso veio da onde? Vem das evidências científicas, tá? Então, nós temos aqui um estudo que mostra o equilíbrio inflamatório aprimorado do músculo esquelético durante o exercício após a suplementação. Isso aqui é um estudo em humano, tá? Foi um estudo randomizado, duplo cego controlado. Foi feito, então, medições da quantidade de glicogênio no quadríceps 12 horas antes e imediatamente após o exercício físico, de 60 minutos. Os exercícios tiveram especificidade, né, 70% do VO2 máximo, e foi feita, então, biópsia após 3 horas após a refeição, foi medida também a taxa de glicogênio. Então, eles receberam 5 miligramas de RGB1, então lembra que eu falei para vocês? Em 50 miligramas de Senactiv, a gente tem 5 miligramas de RGB1, né, ou RG1. E eles receberam também uma alimentação de alto índice glicêmico, tá? E foram seguidos de 2 refeições regulares, às 3 horas e às 24 horas após o exercício. Então, o Senactiv, neste estudo, acelerou a recuperação do glicogênio nos músculos após exercícios de alta intensidade em homens saudáveis, tá?
Tivemos também o resultado relacionado com os níveis de glicose e de insulina, tá? A taxa de depressão de glicogênio sem diferença, né? A taxa acelerada de acúmulo de glicogênio e a taxa de acúmulo do glicogênio relacionado com placebo também acabou sendo maior, tá? Então, o aumento da taxa de depósito de glicogênio, né? 3 horas após o exercício físico, indicou que a suplementação, 1 hora antes da atividade, melhora o tempo de recuperação. Então, aqui a gente tem uma melhora do tempo de recuperação, em função também do aumento da quantidade de glicogênio muscular. O Senactiv também melhorou o desempenho de resistência em exercícios de alta intensidade, então a gente viu endurance, tá? E ele trouxe, né, como no pré-treino, o desempenho de resistência no exercício de alta intensidade 20% acima do placebo, tá? E isso foi dado em função da ação tamponante do suplemento, tá? Então, a gente pode dizer que há aqui, né, uma restauração do equilíbrio inflamatório em exercícios de alta intensidade pelo músculo esquelético, tá? Isso tem a ver também com a atividade da citrato sintase, né, que isso é extremamente importante para os exercícios de alta intensidade. A gente tem um outro marcador, que é o T-bars também, que é um marcador de peroxidação lipídica, que vai dar para a gente uma questão de viabilidade celular, tá? Então, isso aqui tem tudo a ver com viabilidade celular, e também a ação pró-inflamatória nesse equilíbrio do músculo esquelético, né? Então, também a formação de PGC1-alfa, de receptores do tipo GLUT4, que são receptores de glicose. E o que a gente tem como parte desse estudo também? Que o ginsenoside, o RG1, pré-treino, aumenta o equilíbrio inflamatório, né? Ele faz equilíbrio da pró-inflamação, reduz os valores de T-bars, cuida dos valores enzimáticos, diminui a inflamação e aumenta e trabalha também sobre a transcrição ali de proteínas que vão estimular a síntese e a ação do GLUT4 e PGC1-alfa, tá? Então, na verdade, em relação à captura de glicose aqui ele trouxe, né? Eu acho que eu tenho um estudo de glicose aqui, não tem? Que ele mostrou pra gente. Acho que não, acho que eu não botei aqui, né? Mas em relação à curva glicêmica, tá? A gente não teve tanta diferença assim, tá? Isso não seria uma grande justificativa, mas sim, a síntese de glicogênio acabou sendo melhorada, tá? Então são todos esses benefícios. Estudo 2, também em humanos, tá? O Senactiv elimina as células senescentes no exercício do músculo esquelético humano e melhora o desempenho de resistência em homens saudáveis, tá? Então, eu coloquei aqui para você olhar com calma, para também não ficar muito extenso, né? 5 miligramas de ginsenosídeo, 1 hora antes do ciclismo, né? E nós vimos uma eliminação de células senescentes musculares, né? Isso foi muito interessante. Também a gente viu a eliminação de uma proteína, que é uma proteína senescente, tá? E que está relacionada também com o exercício, né? Então, o ginsenocídio melhorou a redução dessa proteína. O grupo, então, suplementado, apresentou redução da senescência durante o exercício físico em homens, tá? Nós tivemos também uma prevenção, né, do aumento das células apoptóticas, durante a recuperação do exercício, então isso também é muito interessante. Tivemos uma alteração da fragmentação do DNA apoptótico, né? E tivemos uma resposta de que o ginsenosídeo previne o aumento de células apoptóticas durante a recuperação do pós-exercício, tá? Então, pré-exercício, não queremos, nós queremos a apoptose pós-exercício, né? Então, a apoptose de células musculares, ela é imprescindível para a remodelação do tecido muscular e a suplementação de RG1 controlou o número de células que entraram em apoptose, tá? Também temos o ginsenosídeo prevenindo a infiltração de células imunológicas após os exercícios físicos, né? Atuando sobre os SASPs, né? Então, alteração da infiltração de leucócitos a gente teve, né, que isso é inflamação, alteração dos macrófagos macrófagos CD68+, tivemos também alteração das enzimas, né, iniosintase,
do RNA mensageiro para IL-6, tudo marcador inflamatório, né? Então, temos aqui o ginsenosídeo prevenindo a infiltração de leucócitos após o exercício físico, a reativação de macrófagos, além de regular a função do INOS e do RNA mensageiro, tá? Também temos uma restauração de células tronco musculares com o uso de ginsenosídeo em humanos. Também tivemos um aceleramento da recuperação do estresse induzido por exercício no músculo esquelético. Tivemos outro estudo na redução do envelhecimento de células tronco musculares. Tivemos, além dos estudos em humanos, os estudos em animais, no qual o Senactiv reduziu o estresse oxidativo induzido pelo exercício físico, tá, em músculos de ratos. Outro estudo, o Senactiv protegeu o fígado contra o estresse oxidativo induzido por exercício exaustivo em ratos. E também tivemos, né, um aumento da longevidade, uma redução de tumor e um aumento da vitalidade física em ratos. E foi também complementando o estudo 9. Então, o que a gente tem na literatura, né? Que o Senactiv é o primeiro agente senolítico esportivo que eleva a resistência, a recuperação e a energia do exercício, uma rápida depuração de células senescentes e geração de novas células musculares. As principais alegações estão na melhora da resistência, no aumento da energia durante o exercício físico, na aceleração da recuperação e no estímulo à renovação de células musculares, tá? E o que a gente tem de sugestão de uso para você, então? Você pode fazer isso através do preparo de bebidas ou de cápsulas, a dose será de 50 miligramas. Você pode fazer isso em 1 hora antes do exercício. Você pode repetir 1 a 2 horas, não, perdão, você pode repetir de 1 a 2 doses após o treinamento. Então, 1 hora antes do exercício, ou você também pode repetir a dose ou fazer até 2 doses pós-treino, tá? Também interessante. E as associações que eu tenho para sugerir a vocês, né? O Sindura, que vocês já devem conhecer, né? Que a gente tem aqui uma substância muito interessante para aumento de força, né? Para aumento de massa muscular, tá? Que vai modular nível de testosterona, aumento da via do mTOR, né? Vai ativar a via MPK. Então, é interessante você pensar, né, na Garcinia aqui como uma associação com o Senactiv, tá? Então, eu coloquei aqui algumas formulações para vocês também usarem o Senactiv, né? O Sindura com o Senactiv, tá? O S7, que vocês devem conhecer também, né? Aqui a gente tem um aumento, né, do óxido nítrico, que é tão importante para vasodilatação e alimentação muscular. Então, a gente tem aqui também uma padronização, né, com polifenóis, catequinas e curcumina, que vai estar também sendo enriquecida com ácido clorogênico, antocianinas e também com trigonelina. Então, aqui algumas fórmulas com S7 que você pode associar com o Senactiv, tá? O Rip Factor, que é uma outra associação, que vai te ajudar em relação à aceleração da recuperação muscular, né? Adaptação pós-treino, né? Na estagnação de overtraining, porque mexem com via de mTOR, mexem também com estresse oxidativo e também com vasodilatação. Então, essas substâncias todas, né, a Sovitá tem como te fornecer. E você pode trazer essas indicações, né? Eu estou falando de um blend no Rip Factor, de um blend de extratos naturais, tá? Esfaeranthus índicos, eu tenho sempre dificuldade de pronunciar essa planta aqui, tá? E a Mangifera indica, tá? Que também tem a frulanolida como uma padronização de extrato acima de 4%, e a mangiferina acima de 5%, tá? Então, aqui a gente tem as indicações também do Rip Factor para você fazer a sua associação, tá? Então, usar o Senactiv com essas associações, ok? Então, gente, eu queria trazer para vocês, né, algo que não fosse muito pesado, embora eu saiba que tem muitas questões bioquímicas, celulares, fisiológicas e farmacológicas, eu trouxe algo que é um pouco mais rebuscado, mas que você pode traduzir isso para a sua linguagem de visitação, né, aos seus prescritores, você mesmo como prescritor, está diante de um produto, o primeiro senolítico aplicado, né, à saúde muscular, que tem essa questão de longevidade e também de regulação no exercício, sendo bem estudadas e estão aí sendo exploradas, e que eu quero muito que você esteja ocupando essas cadeiras, né, de uso, para nos dizer também o seu feedback a respeito da utilização. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e me coloco à sua disposição para alguma dúvida.
Obrigada.